Olá galera, seja bem-vindo ao canal Na Manha do Gato. Estou aqui com o disjuntor geral monopolar de 63 amperes de curva C. Já vou colocar aqui no nosso trilho DIN e vou também estar utilizando em seguida o nosso DPS, ou seja, o nosso dispositivo de proteção contra surto de 275 volts, considerando que esse é um quadro de distribuição monofásico de 220 volts. Então, por que eu vou estar utilizando um de 275 volts e não um de 175 volts? É simples, galera. É porque a nossa rede, ela entre fase e neutro, é de 220 volts. Se fosse entre fase e neutro 127 volts, eu estaria utilizando um DPS de 175 volts. E mais uma observação que eu quero passar para vocês. Eu posso estar utilizando o DPS também antes do disjuntor geral? Você pode estar utilizando o DPS antes do seu disjuntor geral, dentro do seu quadro de distribuição, porém, se ocorrer um surto elétrico, quem vai desarmar vai ser o disjuntor geral lá onde está o seu padrão, ou seja, lá onde está o seu medidor. Então é por isso que o mais conveniente é que você deixe o DPS após o disjuntor geral dentro do seu quadro de distribuição, pois ocorrendo um surto elétrico, o que vai desarmar vai ser esse disjuntor, onde vai facilitar a sua operação, a sua manutenção no caso de desarme. Beleza, pessoal? Vamos também estar utilizando aqui no nosso quadro de distribuição monofásico de 220 volts um DR de 63 amperes. Esse DR, pessoal, ele tem uma alta sensibilidade de 30 miliamperes, conforme aqui no diagrama. Notem que o nosso disjuntor geral, ele também é de 63 amperes. Ou seja, ele deve ser compatível com a mesma corrente nominal que o nosso DR. O nosso DR ele não pode ser menor no sentido de corrente nominal referente ao nosso disjuntor geral. Se você colocar um DR de 50 amperes, por exemplo, em relação ao disjuntor geral, que é de 63 amperes, você simplesmente vai estar danificando o seu DR de acordo com a corrente nominal que vai passar pelos bornes desse DR. Vocês precisam entender que o nosso IDR, ele tem os seus componentes internos, sensíveis, que não vai suportar essa corrente nominal acima de sua capacidade. Então é por isso que devemos respeitar a capacidade do nosso DR. Ele pode ser maior ou igual, mas não menor que a corrente nominal referente ao disjuntor geral. Só lembrando e reforçando que o DR ele é de suma importância para proteger pessoas e animais. Ou seja, ocorrendo uma fuga de corrente, o IDR ele vai desarmar o circuito que está conectado nele, desta forma a proteger você de estar levando um choque. É de suma importância, a NBR 5410, ela nos obriga a utilizar esse dispositivo principalmente em áreas úmidas, como lavanderia, o uso de chuveiro principalmente, áreas onde você tem freezers, geladeiras, também precisa estar utilizando o DR. Você pode estar utilizando ele como proteção total de todos os seus circuitos, que é o que nós vamos fazer aqui, ou você pode estar utilizando ele para proteger determinados circuitos de forma individual. Agora nós vamos estar utilizando aqui um disjuntor unipolar de curva B. Esse tipo de disjuntor de curva B, vou explicar de forma bem resumida, servem para ligações de aparelhos onde possuem cargas resistivas, como aparelhos de aquecedores, fornos elétricos e chuveiros. Já o de curva C, pessoal, eles servem para proteger máquinas de lavar, geladeira e lâmpadas fluorescentes. E essa é a explicação a grosso modo. Dada a explicação sobre curva B, esse vai ser o disjuntor que vamos estar utilizando para a ligação do nosso chuveiro, um disjuntor de 40
amperes, considerando que o chuveiro é de 7.500 watts. Em seguida, vamos estar utilizando outro disjuntor também de curva B, unipolar, que vai fazer a ligação de um secador de cabelo. Lembrando que o secador de cabelo, ele precisa também de uma carga resistiva, ou seja, disjuntores de curva B são utilizados para todos os aparelhos que emitem calor. Entendido até aí? E mais uma observação, pessoal, é que a nossa tomada que vai alimentar o nosso secador de cabelo é uma tomada TUI, ou seja, uma tomada de uso específico. Agora vamos estar utilizando também um disjuntor de curva C de 20 amperes, vai ser para alimentação de tomadas comum. Ok, galera? Tomada comum, o que seria isso? Seria tomada de uso geral. Seria as famosas, conhecidas aí na sigla, de TUGs, tomadas de uso geral, que é para usar televisão, carregador de celular, geladeiras, o que mais que eu posso? Som. Ou seja, geralmente essas tomadas, elas têm uma capacidade máxima aí de 10 amperes, essas tomadas de uso geral. Já as tomadas de uso específicos, geralmente ela tem uma potência para ligar aparelhos, tem uma potência maior, ou seja, acima de 10 amperes, porém menor que 20 amperes. Entendido? Beleza? Acho que deu para entender até aí, né, galera? Vamos colocar aqui também mais outro disjuntor de 20 amperes de curva C, tomadas de uso geral. E agora aqui vamos estar utilizando dois disjuntores de 10 amperes de curva C para iluminação. Lembrando que todos os disjuntores aqui que estamos utilizando são disjuntores monopolares. E agora nós vamos estar utilizando esse barramento, que vai ser o nosso BEP aqui no nosso quadro de distribuição. O BEP nada mais é do que um barramento de equipotencialização. É através dele que nós vamos estar ligando os nossos cabos, tanto de neutro quanto cabo de proteção. Aqui está o cabo de neutro, que é um cabo de 16 milímetros. Esse cabo ele está vindo lá do nosso medidor. Em seguida, nós vamos estar trazendo o nosso cabo de proteção, também é um cabo de 16 milímetros. Muitos perguntam para mim, né, ô Valdenei, de onde vem esse cabo de proteção? Esse cabo ele está vindo lá do quintal através de um conjunto de eletrodos. O conjunto de eletrodos, pessoal, nada mais é que um conjunto de hastes. No caso aqui estamos utilizando 3 hastes, e onde estas hastes são interligadas com um cabo de cobre nu de 50 milímetros de 7 vias, conforme a norma NBR 5410 exige. E dessa forma, nós temos aqui o sistema de aterramento TNS, que é a união do nosso cabo de proteção junto com o nosso cabo de neutro equipotencializado no nosso barramento, ou seja, no nosso BEP, dentro do nosso quadro de distribuição monofásico 220 volts. E agora, pessoal, saindo aqui do nosso barramento, ou seja, do nosso BEP, mas eu vou chamar de barramento para ficar mais fácil entendimento, ou seja, a nossa linguagem. Eu vou estar conectando nesse barramento, um cabo também de 16 milímetros, um cabo azul. Agora vamos conectar a outra ponta do nosso cabo de neutro, ou seja, o nosso cabo de derivação, né? Da onde ele está partindo aqui do nosso barramento, nós vamos ligar ele aqui na entrada, nessa parte superior do nosso DR. É aqui que nós vamos ligar esse cabo de derivação. Então nós vamos conectar o nosso neutro, o nosso cabo de derivação, na verdade, né? Que vai servir de neutro aqui no nosso DR. Agora aqui, galera, já que
entrou o cabo aqui na parte superior do nosso DR, ele precisa sair aqui na parte inferior, ou seja, na parte de baixo do nosso DR. Nós vamos então, dessa maneira, colocar um cabo de derivação. Lembrando que os cabos aqui são cabos de 16 milímetros. Pessoal, só mais uma observação. Por que eu estou utilizando aqui um cabo de 16 milímetros? Será que eu não poderia estar utilizando aqui um cabo de 10 milímetros? Na verdade, você não poderia estar utilizando um de 10 milímetros, a menos que você trocasse, substituísse o seu disjuntor geral, que é de 63 amperes, por um de 50 amperes. Ou seja, um cabo de 10 milímetros, ele é compatível, já que ele suporta uma corrente máxima de até 50 amperes. Se você utilizar um de 10 milímetros num disjuntor de 63 amperes, você vai estar danificando esse cabo, já que o nosso disjuntor geral de 63 amperes, ele exige um cabo de 16 milímetros que suporta até 63 amperes ou mais, uma corrente nominal. Então é por isso que o nosso disjuntor de 63 amperes precisa ter cabos de 16 milímetros. Entendido até aí, pessoal? Então não confundam, não vão utilizar cabos de 10 milímetros num disjuntor de 63 amperes, um disjuntor geral, disjuntor de entrada do seu quadro de distribuição. Então aqui nós já temos a nossa derivação do cabo de neutro chegando aqui no borne de cima do nosso DR e saindo aqui por baixo, indo diretamente para o barramento. E esse barramento vai ser um barramento exclusivo somente para neutros, ok? Para ligar todos os nossos circuitos. Vou mudar aqui o ângulo da câmera, pessoal, para que vocês possam entender o que eu vou fazer agora. Agora eu vou colocar 3 cabos jampeados. Um aqui na parte superior do nosso disjuntor geral. Outra ponta com derivação entre um cabo e outro aqui no nosso DPS. E outra ponta aqui na entrada do borne do nosso DR. Para isso, estaremos utilizando esse cabo aqui jampeado desta maneira aqui, tá bom, galera? Eu vou estar inserindo aqui na parte superior, dando somente uma breve explicação para vocês. Eu já deixei isso daqui pronto, tá, galera? Aqui eu estou utilizando um terminal Helios tubular unipolar, e aqui eu estou utilizando um tubular Helios. Esse daqui é duplo, tá, galera? Ele é duplo desta maneira aqui para fazer a derivação de 2 cabos num único terminal. Aconselho vocês a estarem utilizando desta maneira, tá, pessoal? Se vocês quiserem utilizar sem nenhum terminal, também não tem problema, mas acredito que vai ficar com um melhor acabamento se você fizer a derivação desta forma aqui, tá? Eu poderia estar utilizando um barramento de pente fase aqui em cima, ao invés de estar utilizando um jampeamento desta forma, porque muitos criticam, dizem que fica feio e tal, que não fica legal, não é muito seguro, mas galera, é o seguinte, como vocês podem notar aqui, nós temos uma diferença de dimensionamento entre o nosso DR e os nossos disjuntores. Desta forma, ele inviabiliza o uso do pente fase, tá? Do nosso pente fase, que seria, no caso, esse pente aqui, ó, que é um pente monofásico, tá? Então, ele impede de você estar utilizando de forma que deixa bem encaixado. Por isso que eu vou estar utilizando aí uma derivação através de cabos mesmo. Tudo bem, pessoal? Mais um detalhe, galera, desculpa aí, às vezes parece que é até uma enrolação, mas não é. Se vocês forem utilizar uma parafusadeira ou furadeira, não se esqueça de deixar no torque mínimo, tá? Tava usando aqui no torque máximo, mas é no torque mínimo para que você não possa estragar os parafusos durante o aperto. Bom, então aqui nós já temos o jampeamento, agora nós precisamos fazer a saída aqui no nosso DPS, para mostrar para vocês para onde é que vai. Então aqui na saída do nosso DPS, nós vamos conectar mais um cabo.
E vamos ligar aqui diretamente no nosso barramento do nosso quadro de distribuição. E é desta forma que o surto elétrico vai operar. Ele chegando pela sua rede, ele vai chegar até aqui no seu, através do seu cabeamento. Chegando aqui, ele vai parar através do nosso DPS. Ele vai capturar esse surto elétrico e vai enviar diretamente para a terra através desse cabo que está sendo conectado ao barramento, onde aqui, por sua vez, nós temos o cabo de proteção. Tá? Então é através desse cabo que ele vai fazer o caminho lá para a terra, esse surto. Tudo bem? Então a importância de você estar utilizando um DPS adequado na sua instalação, de forma a estar protegendo todos os seus eletrodomésticos. Beleza, galera? Entendido até aí? E agora aqui, pessoal, nós vamos sair com um cabo de fase, ou seja, um cabo de tensão. Já andaram me corrigindo aí algumas vezes, né? Tomar cuidado entre falar cabo de fase e cabo de tensão, mas às vezes eu prefiro usar uma linguagem popular para que todos possam entender. A gente sabe que aqui tem pessoas que já são mestres na área, né? Temos técnicos, temos engenheiros, né? Outros que estão entrando agora, mas a gente tem que usar uma linguagem em comum para todos, tá bom, galera? Então aqui na saída do nosso DR nós vamos conectar um cabo onde faremos um jampeamento. E aqui eu estou utilizando um conector genérico, pessoal. Por que eu estou utilizando esse conector genérico? É simples, porque como agora eu vou estar utilizando aqui um barramento de pente tipo monofásico, tá? Ele só tem um trilho. Podem observar que ele só tem um trilho. Você não pode ligar dois cabos de tensões nesse mesmo barramento, porque você vai causar um grande curto-circuito. Então tem que tomar muito cuidado. Ele é monofásico, tá, pessoal? Então somente um cabo de tensão pode ser ligado nele. Tomar muito cuidado e prestar muita atenção nisso. Esse daqui é um outro barramento bifásico. Esse daqui sim você pode estar conectando dois cabos de tensão, que não vai ter problema nenhum, até porque ele tem dois trilhos independentes interno aqui do nosso pente. Mas não é esse que nós vamos estar utilizando, tá? O que estaremos utilizando vai ser o monofásico. Então, vamos já conectar, observar os bornes para ver se realmente eles estão todos abertos. Vai ficar desta maneira, galera, perfeito assim, bem conectado. E eu estou utilizando aí o genérico já por isso mesmo, porque ele precisa somente de um pequeno espaço para que você possa encaixar no seu disjuntor. Ele só precisa de um pequeno espaço. Se eu utilizar um outro terminal ou outro conector, não sei se ficaria tão legal assim, utilizando um barramento de pente fase. Tá, então notem que através do nosso barramento aqui monofásico, ele está energizando, passando uma tensão para todos os nossos disjuntores. Entendido até aí, pessoal? Através desse único cabo de 16 milímetros, está sendo jampeado na saída do nosso DR, ele está enviando uma tensão de 220 volts monofásico para todos os nossos disjuntores unipolares, tá? Ou monopolares. Eu liguei aqui por baixo. Outra dúvida aí, uma observação que muitos às vezes perguntam, é se eu posso estar fazendo a ligação por baixo ou por cima. Não tem problema nenhum de você ligar tanto por baixo quanto por cima. Vamos ligar agora o nosso cabo que vai vir lá do nosso medidor, lá do nosso padrão de energia. Então aqui nós temos um cabo de 16 milímetros vindo lá do nosso medidor, pessoal. Vai chegar aqui diretamente, vou passar aqui por baixo, para que possamos visualizar melhor. Chegando diretamente por baixo, mais uma vez lembrando que não tem problema nenhum de você ligar ele por baixo ou por cima. Não tem problema nenhum de você fazer a ligação por baixo ou por cima, tá? E já entrei em contato aí
com a desenvolvedora da STEC desse modelo de disjuntor, e ela me garantiu que não tem problema, não vai perder nenhuma eficiência operacional esses disjuntores, você ligando tanto por baixo quanto por cima. Então a orientação é essa daí, pessoal, não tem problema nenhum. Agora já estamos quase finalizando o vídeo e vamos agora fazer as conexões dos cabos, tanto de proteção para os nossos circuitos, como também os cabos neutros aqui, aqui no nosso barramento exclusivo. Vamos já começar pela colocação de cabos neutros, formando aí. Lembrando que cada cabo desse daqui é um circuito. Então, se cada cabo desse é para um circuito, então quantos disjuntores eu tenho aqui em cima? Então, aqui nós temos um disjuntor monofásico de 220 que vai precisar de um cabo de tensão, ou seja, um cabo de fase e um cabo de neutro. Então, nós temos aqui 1, 2, 3, nós temos 6 disjuntores que correspondem a 6 circuitos. Desta forma, nós precisamos termos também 6 cabos neutros que estão saindo aqui do nosso barramento. Beleza, pessoal? Observando aqui, vocês vão ver que ele é correspondente, ou seja, que ele é compatível, o número de cabos de neutro com o número de circuitos. E agora precisamos sair com os cabos de terra aqui do nosso outro barramento, onde está sendo o nosso BEP. Então, aqui no nosso barramento do nosso BEP, nós estamos utilizando todos os cabos que vão formar os nossos circuitos com a proteção. Notem que aqui eu tenho um cabo maior, um cabo de... Esse cabo aqui, pessoal, ele é o cabo do chuveiro. Ele é correspondente ao cabo de tensão, que é de 6 milímetros, que vai estar alimentando o nosso chuveiro, saindo, por sua vez, aqui do nosso disjuntor de curva B de 40 amperes. Então ele deve, segundo a norma NBR 5410, seguir a mesma bitola do cabo de fase. Já os demais cabos aqui são cabos de 2,5 milímetros, tá? Pessoal, agora aqui na parte de cima, todos já sabem, né, que vai sair os nossos cabeamentos para os nossos circuitos, né? Nós temos aqui 6 circuitos, então sairão daqui 6 cabos de tensões. Então não tem segredo para ninguém de como fazer essa ligação. Vou só fazer a isolação aqui do nosso dente vivo. A isolação aqui do nosso dente vivo aqui do nosso pente fácil. Você pode estar utilizando isso daqui, pessoal, que vocês, na hora que vão fazer uma decapagem de um cabo de 16 milímetros, você pode estar utilizando ao invés de jogar fora. Simplesmente isolar essa parte viva aqui do seu pente fase. Tá? Eu não aconselho você a cortar, porque você precisa deixar esse espaço para acrescentar aí um disjuntor reserva. Tudo bem? Galera, se vocês gostaram do vídeo, esse daqui é o vídeo simples e rápido que eu queria mostrar para vocês. Às vezes demorou um pouquinho, não queria que demorasse tanto assim, mas às vezes é necessário porque a gente pretende passar uma didática para vocês de uma maneira correta, tá? De uma maneira certa, para que vocês, na hora de fazerem o passo a passo, não tenham nenhuma dúvida. E se tiverem dúvida, deixa aí nos comentários que eu vou estar respondendo da forma mais rápida possível. Beleza? Não se esqueça de curtir, de comentar, de compartilhar esse vídeo com outras pessoas e de se inscrever no canal Na Manha do Gato. E até a próxima, galera!